Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Alan Alencar, eu sou professor de farmacologia e na aula de hoje nós começaremos a estudar a farmacocinética a partir dos tópicos que abordaremos na aula de hoje, como vias de administração, transportes transmembranares e absorção dos fármacos. A farmacologia, para quem já assistiu à aula introdutória, que também consta como vídeo do meu canal do YouTube, e para os meus alunos que também já assistiram à introdução à farmacologia, né? No caso, a farmacologia ela se subdivide em duas grandes áreas, principalmente a farmacologia básica, né? E, lógico, também a farmacologia clínica depende dessas duas grandes áreas. A primeira delas é a área que estuda o que o organismo faz com o fármaco. E a gente conhece ou denomina essa grande área da farmacologia como a farmacocinética. Todos os fenômenos que o fármaco passa a partir do momento em que ele é administrado até o local onde ele vai promover a sua ação, e o momento também que ele precisa ser metabolizado e eliminado do organismo, né? Todos esses fenômenos são realizados ou desencadeados pelo nosso organismo. Então, a farmacocinética ela estuda exatamente o que o organismo ele faz com o fármaco. E é muito importante a gente também falar que uma segunda grande área, ou a outra grande área da farmacologia é a farmacodinâmica, que no caso estuda o que o fármaco faz com o nosso organismo. Ou seja, no momento em que o fármaco chega ao seu local de ação, a farmacodinâmica vai estudar como o fármaco vai desencadear a sua ação para promover um efeito farmacológico. É lógico que existe uma correlação íntima entre a farmacocinética e a farmacodinâmica. Porque, por exemplo, para que o fármaco consiga chegar até o seu local de ação e ser estudado agora pela farmacodinâmica, antes é necessário que esse fármaco seja absorvido pelo organismo, não é? Chegue na corrente sanguínea sistêmica para se distribuir. E aí ele se distribui da corrente sanguínea sistêmica, através dos vasos sanguíneos, para os tecidos que expressam os receptores para aquele fármaco. E aí o fármaco começa a promover as suas ações antes, né? Todos os processos, como a administração dos medicamentos, né? A absorção do fármaco, a distribuição desse fármaco pela corrente sanguínea sistêmica, até a chegada dele ao seu local de ação, né? A farmacocinética estuda junto com a farmacodinâmica. Então, quer dizer que a concentração do fármaco no local onde ele vai promover a sua ação ao se ligar aos seus receptores ou alvos farmacológicos, né? Quem vai determinar essa concentração, essa quantidade de fármaco que chega no local de ação é a farmacocinética, porque existirão fatores como absorção e distribuição, por exemplo, que podem aumentar ou diminuir, dependendo da quantidade de fármaco, da dose administrada, essa concentração que chega no local onde o fármaco precisa se ligar aos seus receptores ou alvos farmacológicos para desencadear suas ações ou mecanismo de ação e, consequentemente, o efeito farmacológico. Então, por isso que a farmacodinâmica depende da farmacocinética e também a cinética depende da dinâmica, já que a farmacocinética ela estuda os fenômenos que o organismo promove na molécula do fármaco e é exatamente essa área que também vai determinar os parâmetros para cada fármaco que são responsáveis pela quantidade de molécula desse fármaco, ou de moléculas, perdão, desse fármaco, que chegarão até o local de ação. Então, a farmacocinética e a farmacodinâmica, elas se correlacionam, né,
de maneira íntima. Então, nós temos o fármaco, né? O organismo promovendo seus efeitos sobre o fármaco, e essa área, quem é responsável pelo estudo é a farmacocinética, a partir do estudo dos fenômenos de absorção, distribuição, biotransformação e também eliminação dos fármacos. Hoje nós estudaremos em detalhes os fenômenos de como é que se diz, que facilitam ou que diminuem a absorção dos fármacos, né? Nós vamos estudar em detalhes a absorção dos fármacos, né? E aí o fármaco, ele vai conseguir chegar no seu local receptor, né? Quando, então, a farmacodinâmica entra. O fármaco, no seu local de ação, vai promover um mecanismo ao se ligar no seu receptor ou alvo, que vai desencadear os seus efeitos. Quais? Quais efeitos? Vai depender do fármaco. Vamos supor, um fármaco analgésico vai, através da sua ação, ou seja, se ligando no receptor X, promovendo uma cascada de sinalização, geralmente intracelular, mas também pode ser extracelular, esse fármaco vai fazer com que o paciente tenha como efeito farmacológico, observe o efeito farmacológico, que é o efeito analgésico, tá? Então, efeito e ação, que a gente também já discutiu na aula introdutória, são duas características, ou são dois fenômenos distintos, tá? Então, a farmacocinética, ela estuda exatamente tudo que está relacionado à quantidade de fármaco que é administrada no organismo, ou seja, a dose de fármaco administrada no nosso organismo. E para isso a gente tem que saber como que o fármaco é administrado, qual local ele é administrado, quanto de fármaco está sendo administrado, ou seja, a dose, não é? E essa dose também vai chegar ao seu local de ação ou será, por exemplo, absorvida essa quantidade de fármaco pelo organismo, dependendo da forma farmacêutica, se é uma forma sólida, ou seja, um comprimido, uma cápsula, uma drágea, ou se é uma forma farmacêutica líquida, né? Então, essa dose, né, essa quantidade de fármaco administrada por uma via de administração, via de ADM, né? Esse fármaco ele vai ser o quê? Vai ser administrado no organismo. E aí o que é que vai acontecer? Através dessas vias de administração dos medicamentos que contêm o fármaco ou mais de um fármaco, né, é para acontecer. Primeiro, esse fármaco ele vai ser liberado no local onde ele é administrado, depois ele vai ser absorvido pelo organismo para cair numa região que a gente chama de compartimento central. Gente, o compartimento central é a circulação sanguínea sistêmica, ou a grande circulação. Então, o principal objetivo de se administrar um fármaco de ação sistêmica é fazer com que o fármaco, após ser administrado, chegue na circulação sanguínea sistêmica, nos vasos sistêmicos. Porque ao chegar nesse compartimento central, ou circulação sistêmica, o fármaco, em sua forma livre, isso a gente vai entender melhor quando a gente for estudar distribuição, ele consegue exatamente, através de mecanismos de transportes do vaso que ele está, né, que é um vaso sanguíneo, se distribuir, por exemplo, sair do vaso e ir para o local de ação. Ele também pode se reservar em tecidos do nosso organismo, como o tecido adiposo, principalmente se o fármaco for muito lipofílico, ou seja, muito, entre aspas, oleoso, ou tiver uma característica oleosa ou lipofílica muito alta, ele consegue, na verdade, se distribuir em uma proporção maior para tecidos como o tecido adiposo e se reservar nesse tecido, ao invés de ir para o tecido alvo, ele vem para cá e fica reservado, tá?
Isso pode aumentar a duração de permanência do fármaco no organismo. Por isso que a dose do fármaco também deve considerar o peso do paciente, certo? O fármaco ele pode também se distribuir para outros tecidos que expressam receptores para ele, mas aí, no caso, como não é o local de ação desejada, esse tecido que expressa células com receptores ou alvos para esse fármaco, quando esses receptores são ativados nesses locais inesperados ou indesejáveis, né, ou indesejados, você pode observar um efeito colateral adverso, que a gente também já viu a diferença entre adverso, entre benéfico, entre efeito tóxico, quando a gente falou de janela terapêutica na nossa aula introdutória, que também está no meu canal do YouTube, Introdução à Farmacologia. O fármaco dentro do vaso, em sua forma livre, também pode ir para regiões do organismo que metabolizam a molécula desse fármaco, como, por exemplo, o fígado, tá? E aí o fígado vai gerar metabólitos, que são metabólitos geralmente inativos. E aí esses metabólitos inativos podem se distribuir, por exemplo, para os rins saírem, né, do sangue sistêmico e lá para os rins, onde pela urina eles serão excretados ou, na verdade, eliminados do organismo. Então a gente está vendo que farmacocinética ela simplesmente estuda a cinética, o movimento do fármaco pelo nosso organismo. E esse movimento, essa passagem do fármaco do local de onde ele é administrado para a circulação sanguínea, da circulação sanguínea para outros tecidos, que sejam reservatórios, que sejam tecidos de excreção, de eliminação, ou de metabolismo, ou de ação terapêutica, isso tudo vai depender das características do fármaco, se ele é lipofílico demais, ou a lipofilicidade dele é muito alta, ou tem uma lipofilicidade menor, mas também vai depender do organismo, porque o organismo tem essas barreiras que são membranas biológicas que vão influenciar significativamente nessa cinética, nesse movimento do fármaco pelo organismo. Certo, gente? Então, antes da farmacocinética, a gente precisa dizer, na verdade, abordar e estudar uma fase muito importante, que é a fase farmacêutica. O que seria a fase farmacêutica? A fase farmacêutica é aquela que ocorre no momento em que a gente administra o fármaco no organismo. Então, administrou o fármaco, supondo que o fármaco esteja sendo administrado na via oral, por exemplo, e que ele esteja numa forma farmacêutica sólida, como um comprimido, esse fármaco ele é o quê? Incorporado em uma malha, da qual, ou seja, de onde ele vai se difundir para o meio circunvizinho, né? Então ele vai começar a se difundir por esse líquido corporal, onde ele foi administrado, para depois ele ser umedecido. Então esse comprimido ele começa a sofrer, né, o medicamento, a sua forma farmacêutica começa a sofrer o processo de umidificação, ok? E aí, diferentemente do fármaco que é administrado em formas farmacêuticas líquidas, como soluções, essas soluções permitem que a absorção do fármaco seja uma absorção direta, porque ele não precisa ser umedecido, nem se desagregar, nem se desintegrar. Isso acontece para formas farmacêuticas sólidas, certo? No caso, em soluções que permitem a absorção direta do fármaco, o uso de formas sólidas requer, diferentemente das soluções, que os comprimidos de medicamentos, por exemplo,
inicialmente sofra um processo que a gente chama de desagregação, ele começa a se desagregar, formando essas partículas, essas grandes partículas aqui, né? Ou que as cápsulas se abram. No momento em que a cápsula se abre, ela libera o conteúdo da cápsula, né? É liberado e desintegrado. Mas o comprimido que desagregou, ele também sofre desintegração, formando partículas menores, certo? Isso tudo ocorre antes que o fármaco ele se dissolva. É preciso que o fármaco ele se dissolva no meio onde ele vai precisar ser absorvido, para que ele atravesse, por exemplo, pela via oral, a mucosa do trato gastrointestinal até chegar à corrente sanguínea sistêmica. Isso a gente conhece como fenômeno de absorção, que é a passagem do fármaco do local onde ele é administrado até a corrente sanguínea sistêmica. Se esse fármaco for administrado pela via oral na forma farmacêutica sólida de comprimido, ele vai precisar passar por essa fase farmacêutica de desagregação, desintegração. Essas pequenas partículas se dissolvem, né? Ocorre dissolução nos líquidos biológicos do trato gastrointestinal. E aí, que partículas são essas? São as partículas que compõem o medicamento. Então, como componentes do medicamento, nós temos os princípios, ou o princípio ativo, que é o fármaco, ou são os fármacos, que a gente sabe que os fármacos, ou os medicamentos, na verdade, eles podem ter ou serem compostos, né? Por um ou mais fármacos, né? Mas nós também temos componentes como adjuvantes, que são diluentes, desintegradores, conservantes, corantes, adoçantes, recobridores, que a gente também falou na aula de introdução à farmacologia. Então, essa fase farmacêutica, ela ocorre no intuito, na verdade, de liberar o princípio ou os princípios ativos desse medicamento que foi administrado, se for pela via oral, por exemplo, no trato gastrointestinal, para o trato gastrointestinal, quando o princípio ativo já tivesse dissolvido no líquido biológico do TGI, esse fármaco ele vai ser o quê? Absorvido até chegar onde? Até chegar na corrente sanguínea sistêmica, que foi exatamente o que a gente viu nesse slide aqui. Certo, pessoal? Então, continuando, no próximo slide, a gente vai começar agora a estudar as vias de administração dos medicamentos ou dos fármacos. Ou seja, os locais que a área de saúde, os profissionais de saúde utilizam, né, para administrar os medicamentos ou até mesmo o próprio paciente, quando ele se automedica. O ato de se automedicar nem sempre é errado. Porque, por exemplo, se o paciente estiver tomando um remédio ou um medicamento prescrito numa dose obedecendo à posologia que o médico prescreveu, ou o dentista prescreveu, ou até mesmo o farmacêutico prescreveu, não é? Esse paciente ele consegue, por exemplo, tomar sem a ajuda de ninguém o comprimido. Então, ele está se automedicando. Então, é uma automedicação necessária e uma automedicação benéfica, já que o fármaco que está sendo administrado pelo próprio paciente, né, através da automedicação, vai, dependendo da via de administração, atingir a corrente sanguínea sistêmica para poder se distribuir pelo organismo, se ligar nos seus receptores, promovendo seus efeitos farmacológicos e também podendo se distribuir para aqueles outros locais que eu falei para vocês no slide anterior. Então, é importantíssimo que a gente saiba a diferença entre cada via e quais são essas vias. Então, a principal via de administração dos fármacos é a via oral. Ela é a mais conveniente, né? E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso daqui a alguns instantes.
tá? Mas nós também temos a administração do fármaco diretamente no vaso sanguíneo, ou seja, injeção intravenosa, no músculo, no reto, certo? Através de inalação, localmente, ou seja, via tópica, onde a gente deseja que o efeito farmacológico seja evidenciado no local onde o fármaco é administrado. Então, eu já deixo aqui uma observação que a via tópica é uma via local, é uma via que é utilizada quando a gente precisa ou quer que o fármaco haja no local onde ele é administrado. Por exemplo, um colírio. Eu estou com a pressão intraocular alta, geralmente, né, hipertensão ocular, que precede ou antecede o glaucoma. Perdão, gente. Que precede ou antecede o glaucoma. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que o fármaco, ele, ao ser administrado na forma de colírio no olho, é no olho onde ele vai agir. Então, ele não vai precisar percorrer um longo caminho até chegar no olho, não. Porque você está administrando o fármaco no local onde ele vai promover o seu efeito, antes também a sua ação para desencadear o seu efeito farmacológico. Quando você está, por exemplo, com uma alergia na pele, e aí você, na pele, não é? Administra uma pomada naquela região onde a alergia está sendo observada ou acontecendo, aquela pomada contendo um antialérgico, ela vai fazer o quê? Ela vai ser administrada no local onde ela vai liberar o fármaco e o fármaco vai agir exatamente naquela região. Então, essas vias que a gente chama de vias de administração tópicas são vias locais. E o fármaco é administrado no local onde ele precisa promover a sua ação. A fase farmacêutica, ela ocorre e finaliza no momento em que o fármaco se dissolve no líquido biológico. Continuando o exemplo da via oral, né? Levando em consideração essas etapas, a número 1, a gente administra o fármaco pela via oral, ou seja, o medicamento que contém o fármaco, e ele vai seguir uma via, uma rota, um caminho, né? Uma via que foi a via de administração oral, que é o quê? O trato gastrointestinal. E aí, ao chegar no estômago, olha só, nós já temos aqui o líquido estomacal que começa a umedecer ou a umidificar o medicamento na sua forma farmacêutica sólida de comprimido. E aí o comprimido começa a se desintegrar para depois se dissolver, passa pela fase farmacêutica, esses componentes vêm agora para onde? Transferidos para o intestino, e do intestino eles vão para a circulação, certo? Então, a fase farmacocinética, ela se inicia logo após a fase farmacêutica, quando o comprimido, por exemplo, ou quando o fármaco já está, na verdade, o fármaco que estava no comprimido já foi liberado, agora está dissolvido em solução e é transferido do intestino para a circulação, certo? Como é que isso vai acontecer? A gente vai estudar. Em relação à administração pela via oral, né, o fármaco liberado e absorvido pelo trato gastrointestinal, essa via oral, ela constitui a mais simples via de administração dos fármacos. Porém, o fármaco, ela expõe o fármaco ao ambiente, por exemplo, estomacal, que é um ambiente ácido. Então, nós temos aqui, o estômago.
E aí, quando o fármaco chega no estômago, que tem uma característica ou uma acidez muito alta, essa acidez ela pode causar alterações na molécula do fármaco, podem degradar o fármaco. Então, por isso que alguns fármacos eles são revestidos, né? Alguns medicamentos comprimidos, né? As cápsulas, como exemplo também. Nós temos também soluções que são administradas pela via oral, como xaropes, um exemplo, comprimidos matriz, que a gente vai falar sobre eles também daqui a pouco, e comprimidos de liberação prolongada. Todos eles vão, ao serem administrados pela via oral, chegar no estômago para depois entrar onde? No intestino, que é o local. Pela via oral, o intestino é o principal local de absorção dos fármacos. E a gente vai falar também sobre isso mais na frente, tá? A via oral ela oferece muitas vantagens ao paciente, porque ela possibilita a fácil e conveniente autoadministração ou automedicação, né, dos fármacos pela via oral. E também a deglutição tem menos tendência do que outros métodos a causar infecções sistêmicas, como, por exemplo, complicações de tratamento. Isso aí quer dizer o quê? Se você administrar pela via intravenosa um fármaco e a seringa, a agulha, estiver infectada por alguma bactéria, essa bactéria pode ir para a circulação sistêmica do paciente, né? Enquanto que isso pode causar uma infecção no paciente. Então, tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado quando a via de administração não for a via oral, porque outras vias que o fármaco é totalmente ou diretamente transferido para a circulação sistêmica, como a via intravenosa, ela é suscetível a infecções se a técnica ela não for realizada com asepsia, não é? E aí, a vantagem da via oral, a principal também delas, uma das principais é essa, que, por exemplo, o fármaco ele está com... não quero dizer que se o fármaco estiver contaminado, o medicamento estiver contaminado, ele não parte desses componentes não serão absorvidos, mas vai ser mais difícil, por exemplo, você administra um comprimido pela via oral, esse comprimido ele está, por exemplo, infectado por uma bactéria, essa bactéria ela não vai conseguir ser absorvida lá pelo intestino, certo? Principalmente pelo tamanho dela. Então, a administração pela via oral ela tem essa conveniência. Então, quais são as vantagens da via oral? Ela é indolor, ela é mais segura porque ela é reversível. Por exemplo, o paciente ele tomou uma dose alta de um fármaco ou de um medicamento contendo fármacos com o objetivo de se suicidar de propósito, ou até mesmo um paciente fez uso errado, tomou, em vez de um medicamento X, tomou o Y, né, se confundiu. Essa via é uma via reversível. Quando você não quer que o fármaco seja absorvido, o que é que você pode fazer? Uma lavagem estomacal, né? Utilização de carvão ativado. Carvão ativado, antes do fármaco ser absorvido pelo trato gastrointestinal, ele consegue formar um complexo com o fármaco, e esse complexo ele não consegue atravessar a membrana do intestino, e por isso ele não vai ser absorvido. Então, de certa forma, a via oral ela tem essa vantagem de reversibilidade, ao contrário da via intravenosa, porque uma vez que você administrou o fármaco, já era, já está na corrente sanguínea, inclusive, né? Ou uma via, por exemplo, intramuscular, administrou o fármaco no músculo, né? A quantidade que foi administrada para você reverter isso é irreversível, são vias geralmente irreversíveis. Ao contrário da via oral, que em algumas situações pode ter a sua reversibilidade, e essa reversibilidade ela ocorre quando a gente diminui o grau de absorção ou a quantidade de fármaco absorvido, ou por lavagem estomacal, ou por utilização, por exemplo, de substâncias absorventes, como o carvão ativado. É lógico que ela é muito mais conveniente você andar com uma cartela de comprimido do que você andar com o quê?
com ampolas e com seringas na sua mochila ou na sua bolsa. E, lógico, pelo fato dela ser indolor, né, ela também é mais conveniente, ela é mais econômica. Várias formas de apresentação, comprimido, cápsula, drágia, solução, mas existem desvantagens, que são, primeira delas, mais importante de todas, efeito de primeira passagem. O que é isso? Eu já vou logo adiantar. É tudo que acontece com o fármaco antes dele ser absorvido, modificando a sua estrutura e, muito provavelmente, ou inativando esse fármaco, ou transformando esse fármaco no metabólito tóxico. O que é que pode acontecer, por exemplo, com um fármaco que chega no estômago e lá no estômago esse fármaco que não é protegido por uma cápsula, por exemplo, ou nem tem aquela película de revestimento de uma drágia, ele pode ser o quê? Degradado pelo ácido clorídrico do estômago e, consequentemente, inativado. O fármaco, quando chega no intestino, o que é que existe no intestino? A flora intestinal bacteriana, que a gente também chama de microbiota intestinal. Essas bactérias, elas liberam enzimas que a gente chama de enzimas proteases. E essas proteases podem degradar a molécula do fármaco, ou metabolizar o fármaco, transformando esse fármaco no metabólito tóxico. E aí o que vai ser absorvido vai ser um metabólito que vai causar toxicidade no organismo do paciente. Ou até mesmo essas proteases liberadas, essas enzimas liberadas pelas bactérias do intestino, podem também, da mesma forma que o ácido clorídrico, né, faz, inativar a molécula do fármaco, tá? Por conta dessa reação metabólica. Pela via oral, o fármaco ele também vai precisar, antes de chegar na circulação sistêmica, passar pelo fígado. A gente vai falar disso daqui a pouco. E o fígado é rico em enzimas metabólicas. E essas enzimas, elas simplesmente podem também degradar a molécula do fármaco, ou metabolizar, transformando o fármaco num metabólito tóxico, ativo. Indesejável esse metabolismo, né? Porque ele pode causar danos ao paciente. Então, esses efeitos que ocorrem modificando a molécula do fármaco para uma molécula inativa ou uma molécula tóxica, certo? Ou até mesmo com uma atividade menor do que aquela atividade original, diminuindo a atividade original desse fármaco, esses efeitos a gente chama de efeitos de primeira passagem. Muita gente, né, também chama de metabolismo de primeira passagem. Mas o termo ideal hoje, utilizado na farmacologia, é efeito de primeira passagem. Esses fármacos eles podem causar como desvantagem irritação da mucosa do trato gastrointestinal. É necessária a cooperação do paciente. Se o paciente não quiser, ele não toma, né? Às vezes, nem mesmo à força o paciente consegue, ou alguém consegue administrar o fármaco pela via oral de um paciente quando ele não quer cooperar, certo? A absorção pode ser irregular, quando comparada, por exemplo, quando a gente administra um fármaco num vaso sanguíneo, 100% do fármaco administrado no vaso vai cair na corrente sanguínea. Enquanto que pela via oral, a absorção pode sofrer alterações dependendo de fatores que a gente vai falar que interferem nessa absorção pela via oral. Pode ser afetada, por exemplo, pela motilidade do trato gastrointestinal. Se o paciente tiver uma motilidade alta, um alto peristaltismo, o fármaco a molécula do fármaco não vai conseguir entrar direito em contato com, por exemplo, os enterócitos no intestino, e aí isso vai dificultar a absorção dele lá no intestino, como eu falei para vocês, é o principal local de absorção dos fármacos pela via oral. Tá? O fluxo sanguíneo esplâncnico, que é o fluxo sanguíneo que irriga o trato gastrointestinal, né? Esse fluxo sanguíneo, se ele for um fluxo maior ou menor, né? Quanto maior, mais fármaco vai ser transferido para esse fluxo, para esse sangue, para essa circulação esplâncnica, e depois para o fígado, e depois para a circulação sistêmica, tá? O tamanho da partícula do fármaco, ou da molécula do fármaco, quanto maior a molécula, mais difícil vai ser
a absorção oral desse fármaco. Enquanto que o tamanho da molécula de um fármaco administrado, por exemplo, pela via intravenosa, dificilmente vai interferir na quantidade que vai chegar lá na circulação sistêmica, porque esse fármaco administrado pela via intravenosa está sendo administrado diretamente na corrente sanguínea, certo? O tipo de formulação, como eu já falei para vocês, o comprimido, draga, cápsula, formulação líquida, tudo isso pode influenciar. Mas, lógico que as vantagens da via oral se sobrepõem às desvantagens, e aí, em relação ao benefício, os benefícios são maiores do que as desvantagens, por isso que a via oral ela é a mais utilizada de todas. Demais vias de administração, a gente vai continuar essa parte na nossa segunda, como é que se diz? Na segunda parte da nossa aula, tá? Então, a gente vai parar por aqui a primeira parte da aula, vamos dar uma breve descansada, e aí a gente retorna na segunda parte, falando agora sobre as demais vias, né, de administração dos fármacos. Até daqui a pouco, pessoal. Muito obrigado. Olá, pessoal. Vamos lá retornar à nossa segunda parte da aula de farmacocinética, administração, absorção e transporte de fármacos. Agora, vamos dar uma olhada nesse slide, na figura da direita, tá? Onde a gente tem uma esquematização do percurso que o fármaco ele vai, como é que se diz, percorrer, no caso, né, do percurso que ele vai ter desde o momento em que ele é aplicado ou é administrado até o momento em que ele se distribui do vaso para o órgão onde ele precisa promover o seu efeito. Mas aqui a gente vai focar na via específica de administração e na absorção, tá? Falando das vias de administração que a gente vai estudar, a gente tem aqui, a via intravenosa, a via transdermal, via subcutânea, via intramuscular, via retal, via sublingual ou bucal, que é aquela que a gente administra o medicamento embaixo da língua, via inalatória, tá? Então, essas são as principais vias. Nós temos também aqui a via oral, tá? É muito importante que a gente preste atenção nessa figura para que a gente consiga entender a aplicabilidade de cada via, a importância de cada via na farmacocinética e, lógico, na farmacologia. Então, se a gente observar, nós temos aqui o coração, tá? Nós temos as veias cava superior e a veia cava inferior, que vão trazer o sangue para onde? Para o ventrículo direito do coração, e aí esse sangue ele vai para os pulmões, certo? Depois vem para o ventrículo esquerdo do coração e do ventrículo esquerdo vai para distribuição pelo organismo. Então, é ideal que a gente veja o percurso que essas bolinhas vermelhas, elas estão, né, tendo no caso da administração por cada via. Então, no caso da via intravenosa, você está administrando o fármaco diretamente em um vaso sanguíneo. Então, essas moléculas do fármaco vão cair aqui na circulação sanguínea já sistêmica e pelas veias cava, inferior ou superior, principalmente superior. Esse fármaco vai para o coração, pulmão, ventrículo esquerdo e depois circulação sanguínea sistêmica, tá? Via transdérmica,
fármaco aplicado através de um adesivo que é colocado na pele do paciente. Você tem a difusão desse fármaco para esses microvasos que estão presentes, né? Na subcute, no caso. E aí o que é que vai acontecer? Se você administrar ou por um adesivo ou através, né, administração subcutânea, vamos supor, de insulina, muitos pacientes diabéticos fazem essa administração nessa região subcutânea, esses fármacos vão cair no vaso, nessa microvasculatura, e vão entrar na circulação sistêmica pelas veias cava, vão entrar no ventrículo direito, pulmão, ventrículo esquerdo, e vão para a aorta e circulação sistêmica, tá? Então, para a gente entender melhor, agora, via intramuscular, a gente administra o fármaco no músculo. Vocês estão vendo que a agulha ela não está no azulzinho, que é o vaso, ela está no músculo. E aí, do músculo, quando ela é administrada, ela vai se difundir e penetrar no vaso. No vaso, pela via intramuscular, ela vai cair na veia cava e vai entrar no ventrículo direito, fazendo todo aquele percurso até chegar onde? Na aorta e circulação sanguínea sistêmica. A via sublingual é uma via muito importante quando a gente quer que o efeito do fármaco seja evidenciado de maneira rápida, porque a mucosa sublingual ela é muito vascularizada e esses vasos que ficam abaixo da língua, eles vão decair na circulação das veias ou da veia cava superior. E aí vai cair diretamente onde? No ventrículo direito, esquerdo, circulação sistêmica. Então, uma forma da gente fugir do efeito de primeira passagem pela via oral, que pode ocorrer no estômago, no intestino e no fígado, que a gente viu, é administrar o fármaco pela via intravenosa, pela via transdérmica, pela via subcutânea, pela via intramuscular e pela via inalatória. Pela via inalatória, ó, a gente tem o fármaco vindo aqui diretamente para os pulmões, chegou no pulmão, vai direto para o ventrículo esquerdo e cai na corrente sanguínea sistêmica. Um exemplo, os anestésicos gerais, né, que são administrados de maneira pela via inalatória. Quando a gente quer um efeito sistêmico, quer que o paciente durma durante o procedimento cirúrgico, esse anestésico inalatório é administrado. Uma outra utilidade da via inalatória é um efeito local, ou seja, inalou, inspirou o fármaco e ele vai agir diretamente nos pulmões, fazendo o quê? Broncodilatação, pacientes asmáticos, pacientes com doença pulmonar crônica obstrutiva ou obstrutiva crônica, DPOC, né? Esses pacientes precisam, quando eles estão no momento de crise, de broncoconstricção, dificuldade de respirar, utilizar fármacos da classe dos broncodilatadores. Então, a via inalatória ela é muito útil para essa, como é que se diz, para esse tratamento, para diminuir a broncoconstricção através da inalação de fármacos que vão agir diretamente nos pulmões, causando broncodilatação. Certo, gente? Ok? Então, vamos agora para o lado esquerdo do slide. Demais vias de administração. Então, o fármaco ele pode ser injetado ou infundido. Qual é a diferença de ser injetado ou de ser infundido? O fármaco injetado na veia pode ser injetado de duas formas. Ou através de uma seringa, e aí você faz a administração. Vamos supor, tem 500 miligramas do fármaco dentro dessa preparação da solução da seringa. Injetou 500 miligramas de uma vez só no vaso do paciente. Aqui.
Essa é a metodologia, ou esse é o método de administração intravenosa, que a gente chama de administração em bolos, ou seja, de uma vez, certo? Mas o fármaco administrado pela via intravenosa também pode ser infundido. O que é infundido? Administrado através de uma infusão. Soro fisiológico contendo um fármaco, esse fármaco vai ficar dentro da solução, junto com a solução, que é gotejada lentamente por aquele catéterzinho que está inserido no vaso do paciente, você vai ter uma infusão venosa. Lentamente, a quantidade de fármaco vai sendo infundido e caindo diretamente na circulação sanguínea, né? Sistêmica, por quê? Porque vem aqui por esses vasos entrando na veia cava, ventrículo direito, depois esquerdo, e vai para a circulação sistêmica, fazendo toda aquela viagem que a gente falou anteriormente. Então, as duas técnicas principais de administração de fármacos pela via intravenosa são administração em bolos ou por infusão, certo? E essa infusão ela pode ser feita ou através do controle do gotejamento, a quantidade de gotas, né, que cai por minuto dentro desses catéterzinhos aqui inseridos no vaso, ou através de uma bomba de infusão também, certo? E vai injetando o fármaco lentamente no sangue do paciente, lógico, através de um sistema que está inserido, conectado lá diretamente no vaso sanguíneo do paciente. Então, a via intravenosa, nesse caso, né, ela introduz o fármaco diretamente na corrente sanguínea sistêmica. A via intravenosa é a única via onde 100% do fármaco que é administrado cai na corrente sanguínea sistêmica. É lógico, porque se a gente está administrando o fármaco diretamente no vaso sistêmico, 100% do que é administrado chegará à circulação sanguínea sistêmica. Então, é muito importante a gente saber disso, porque, por exemplo, pela via oral, se a gente administra 100% de um fármaco, devido aos efeitos de primeira passagem no estômago, pela via oral, né? No intestino, no fígado, pode ser que só 70% ou só 30% do fármaco consiga chegar pela via oral, ó. Ele vai passar por onde? Estômago, já pode sofrer efeito de primeira passagem, depois intestino, também pode sofrer efeito de primeira passagem, e vai ser transferido do intestino para a circulação que a gente conhece, essa circulação aqui, rosinha, de circulação porta, que é a circulação que liga, né, o intestino ao fígado. E aí essas moléculas do fármaco vão para o fígado, onde podem sofrer também efeito de primeira passagem, metabolismo de primeira passagem, para depois sair pela veia porta, entrar na veia cava inferior e depois somente no coração para ser pela aorta jogado na circulação sanguínea sistêmica de maneira mais eficiente. Então, pela via oral, vamos supor, se a gente administrar 500 miligramas de um fármaco, pode ser que só 200 miligramas consigam atingir a circulação sistêmica, porque 300 miligramas foram degradados ou pelo ácido clorídrico, junto com as ações das bactérias intestinais e as ações metabólicas do fígado. Ué, professor, mas se a gente administra 500 miligramas e só 200 ou 300 miligramas chegam na circulação sanguínea sistêmica, isso vai diminuir o efeito. Não necessariamente.
Porque durante aquelas fases de desenvolvimento e de invenção de um fármaco, desde a parte pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3 e 4 clínicas, aqueles estudos que são feitos em pacientes, eles determinam que, se um fármaco novo vai para o mercado na forma ou dentro de um comprimido, para ser administrado pela via oral e chegar numa quantidade dentro da circulação sistêmica necessária para promover o efeito farmacológico na intensidade e no tempo ou na duração desejável, a quantidade de fármaco que é colocado dentro do comprimido já considera o que vai sofrer o efeito de primeira passagem. Ou seja, se a gente administra num comprimido 500 miligramas e só 300 chegam na circulação sanguínea sistêmica, 200 sofreram efeito de primeira passagem. Tudo bem. Mas só que esses 200 que sofreram efeito de primeira passagem, já quando o comprimido ou quando a formulação ela foi preparada no laboratório, já se foi considerado que esses 200 miligramas ou 300 miligramas seriam degradados pelo trato gastrointestinal. Então, o que vai chegar na corrente sanguínea sistêmica, vamos supor, de 500, só chegou 200 ou só chegaram 300 miligramas, essa quantidade que chega é a quantidade necessária para promover o efeito farmacológico na intensidade e na duração desejável. Certo? Então, a gente poderia até pensar o seguinte, que se pela via oral eu vou administrar um fármaco X, 500 miligramas, sabendo-se que só 300 miligramas chegarão na circulação sanguínea sistêmica, se esse mesmo fármaco X for administrado pela via intravenosa, diretamente no vaso, não vai haver efeito de primeira passagem. E se não tem efeito de primeira passagem pela via intravenosa, a gente não precisa colocar os 200 miligramas a mais. Então, só os 300 miligramas que são necessários ao efeito farmacológico desejável, pela via intravenosa, vamos supor, por qualquer via que não ocorra o metabolismo ou efeito de primeira passagem, somente aquela quantidade necessária para o efeito, principalmente pela via intravenosa, que não existe perda de fármaco e nem existe alteração de fármaco se tudo for feito direitinho, administrado direitinho, com asepsia. Se antes pela via oral, ou se pela via oral precisamos desse fármaco X de 500 miligramas e 200 são degradados por efeito de primeira passagem, se esse mesmo fármaco for administrado pela via intravenosa, a gente não vai administrar 500. A gente vai administrar quanto? 300, porque 200 vão ser desconsiderados, já que esses 200 só são adicionados quando o fármaco é administrado pela via oral devido aos efeitos de primeira passagem. E aí a gente já imagina que a dose administrada pela via intravenosa sempre vai ser maior quando a gente considera o mesmo fármaco, quando esse fármaco for administrado, menor pela via intravenosa, do que quando ele for administrado pela via oral. Porque pela via intravenosa não existe efeito de primeira passagem, certo? O fármaco é administrado diretamente no local, na circulação sanguínea sistêmica, e não existe efeito de primeira passagem, certo? Então, as doses de fármaco ou de fármacos administrados em vias que o efeito de primeira passagem não ocorre, geralmente são doses menores. E as principais vias que esses efeitos de primeira passagem não ocorrem, geralmente no estômago, intestino e fígado, são a via intravenosa, certo? A via sublingual também. Então por que sempre a gente não faz utilização da via sublingual? Porque a via sublingual é uma via que utiliza o quê? A mucosa bucal. E o fármaco pode causar irritação da mucosa bucal
Se ele ficar sendo administrado, vamos supor, um paciente hipertenso, precisa tomar um antihipertensivo todos os dias, até o resto da vida dele, né? O final da vida dele, porque a hipertensão é uma doença crônica. Então, se todos os dias ele tiver que tomar 2 ou 3 vezes um fármaco pela via sublingual, ou até mesmo somente uma vez, você pode ter irritação da mucosa bucal por esse fármaco. Você pode ter degradação das células, apoptose dessas células. Outra coisa que pode acontecer é alteração do pH bucal. O fármaco pode deixar o pH mais ácido ou mais básico. O ideal é que o pH da saliva seja um pH próximo a 7, né? E aí, por isso que a via sublingual ela é utilizada em situações específicas, geralmente situações em que a gente precisa de um efeito farmacológico sendo evidenciado mais rapidamente. Quando o paciente está com uma crise hipertensiva, quando ele chega lá no ambiente, no pronto-socorro, vamos supor, fazem uma substância que reduz a pressão, administram essa substância, que reduz a pressão pela via sublingual. Um exemplo, nitroglicerina é um antihipertensivo que é utilizado em emergências hipertensivas. O paciente que é hipertenso pode fazer a administração, né, sublingual no ambiente hospitalar, porque a pressão ela vai cair rapidamente. Aí colocou o fármaco debaixo da língua, o medicamento, o comprimido debaixo da língua, ele vai liberar o fármaco aqui, ó, na região sublingual, vai direto para onde? Para a veia cava superior, corrente sanguínea sistêmica, quase que instantaneamente, não tão instantaneamente como a via intravenosa, porque a intravenosa já vai direto, né, para a circulação sistêmica. A sublingual ainda precisa transportar o fármaco da região da mucosa para o vaso, por difusão passiva, geralmente. Então, isso demora um pouquinho, mas muito pouco. Então, a via sublingual ela é utilizada nessas situações também, certo? A injeção subcutânea ou intramuscular, né, faz com que o fármaco necessite se difundir. De onde ele é administrado, por exemplo, ele é administrado aqui no músculo. A gente está vendo as bolinhas vermelhas das moléculas do fármaco no músculo, não no vaso. Então, ele precisa sofrer difusão dessas células do músculo para as células ou para dentro do vaso. Então, ele precisa se difundir do local onde ele é administrado, aplicado, até o sangue. Então, isso acontece pela via intramuscular, pela via subcutânea, certo? Pela via transdérmica, quando você faz o quê? Um adesivo transdérmico de ação sistêmica, certo? Ele precisa sair daqui da pele para depois cair nessa microvasculatura e depois ir para a veia cava, certo, gente? Então, como esses procedimentos implicam lesão à pele, por exemplo, ou pela via intramuscular, ou pela via subcutânea, né? Se você fizer no mesmo local várias vezes a aplicação ou a administração do fármaco, você pode lesionar a pele por conta da injúria que a agulha pode causar, né? E o adesivo transdérmico? O adesivo transdérmico pode causar uma irritação naquele local onde ele está sendo administrado, não. Ele está sendo aplicado ou colado naquela região sempre. Então, por isso que é indicado que, por exemplo, o paciente ele precisa fazer a utilização de insulina. Insulina não consegue ser absorvida pela via oral. Ela é muito grande. Então, ela tem que ser administrada pela via subcutânea. E o paciente diabético tem que tomar insulina todos os dias, infelizmente, pela via subcutânea. Já existe a insulina inalatória, mas ela é muito cara. Ela foi aprovada, inclusive, no Brasil, mas ela é muito cara. Falando-se das insulinas que são utilizadas rotineiramente, né, e com um preço acessível, e algumas delas até distribuídas pelo nosso Programa Nacional de Saúde, o SUS, no caso, essas insulinas, elas simplesmente têm que ser aplicadas com uma seringa de maneira
for pela via subcutânea. E aí o paciente que faz essa administração tem que, todos os dias que faz a administração de insulina, administrar essa insulina, vamos supor, tem que tomar insulina sempre antes de cada refeição. Então, ele não pode administrar a insulina no mesmo lugar sempre. Porque se ele, vamos supor, administrou de forma subcutânea, com seringa, a insulina na região abdominal, do lado direito da barriga, vamos supor, e de tarde ele fizer a mesma coisa no mesmo lugar, à noite também, amanhã também, e com o passar do tempo, vai haver o quê? Vai haver lesão, essa lesão que a agulha gera pode necrosar células, e isso pode gerar danos teciduais. Então, o paciente que faz uso crônico de medicamentos que são inativos pela via oral, inativos por quê? Porque não são absorvidos pela via oral, ou porque são totalmente degradados pela via oral, né? Esses pacientes eles vão ter que utilizar vias que não são a via oral, né? Que não podem ser, no caso, a via oral. E a insulina é um exemplo clássico. E aí, por isso que ele tem que ficar variando todas as vezes que ele for injetar insulina no local de injeção, porque se ele ficar repetidamente injetando no mesmo lugar, ele pode causar necrose e lesão naquela região por administração contínua no mesmo local, tá? Então, por isso que tem, sempre que o fármaco for administrado por vias que não são a via oral, até mesmo a sublingual, a gente já viu que causa lesão, o procedimento ele tem que ser muito cuidadoso, a técnica ela exige um cuidado, tanto do profissional de saúde que prescreve, ele tem que orientar bem o paciente para aquilo, quanto também o próprio paciente quando ele for fazer a administração da substância, do fármaco. Então, por essa razão, a via oral, por simplesmente necessitar apenas da ingestão pela boca, é a escolhida ou é a mais frequentemente escolhida. Então, por isso que ela é a mais vantajosa de todas. Tá? Quando a gente fala de inalação, a gente já imagina a via inalatória. A gente já vê aqui a via inalatória, né? Então, no tecido pulmonar, geralmente, fármacos que são lipofílicos ficam retidos. Ou seja, fármacos apolares, lipofílicos, que têm afinidade por substâncias oleosas ou hidrofóbicos, né? Eles ficam retidos no pulmão. E isso é importante. Por quê? Porque se você quiser fazer um broncodilatador, e esse broncodilatador tem que agir no pulmão, o que acontece? O ideal é que ele seja lipofílico para ficar nos pulmões e promover broncodilatação sem cair na corrente sanguínea sistêmica numa grande proporção em um intervalo de tempo pequeno. Isso para evitar que esse fármaco tanto deixe de promover os seus efeitos broncodilatadores, porque se ele cair na corrente sanguínea sistêmica, ele vai sair dos pulmões, quanto também para evitar que esse fármaco, quando saia dos pulmões, promova efeitos indesejáveis, adversos ou até tóxicos. E a gente também já viu a diferença de efeito colateral adverso para efeito tóxico na nossa aula de introdução à farmacologia. E também está no meu canal, tá? Aqui do YouTube. Beleza? Os pulmões, então, podem atuar como um depósito e evitar o rápido aumento da concentração do fármaco no sangue, como eu falei para vocês. Administrou o broncodilatador, ele vai precisar cair na corrente sanguínea? Vai. Para quê? Porque ele vai precisar ser eliminado do organismo. Parte dele pode ser eliminado pela expiração, mas outra parte cai na corrente sanguínea sistêmica e depois é eliminado pelos rins, vamos supor. Né? E isso que cai na corrente sanguínea sistêmica não pode cair muito rapidamente em uma quantidade muito alta. Tem que ser lenta essa entrada do fármaco que é administrado no pulmão para a circulação sanguínea sistêmica. Porque se for muito rápido, o efeito desse fármaco sistêmico
pode gerar efeitos tóxicos e efeitos colaterais adversos, que são, na maioria das vezes, lógico, muito deletérios, indesejáveis, maléficos, ruins, né? Desvantajosos ao paciente, certo? Então, como eu havia falado para vocês aqui, o que é que acontece? Quando os pulmões, ao agirem como um depósito, né, de fármaco lipofílico, eles evitam o rápido aumento da concentração do fármaco no sangue, como, por exemplo, ocorre quando a gente administra o fármaco pela via intravenosa. O aumento da concentração plasmática do fármaco, que seja uma administração em bolos ou que seja uma infusão venosa, é muito rápido esse aumento, que está sendo administrado diretamente na circulação sanguínea sistêmica do paciente. Entretanto, todavia, porém, mesmo na administração, perdão, que eu coloquei retal, mas eu já vou antes adiantando isso. Por inalação, existem substâncias como os anestésicos gerais, que são anestésicos inalatórios, que mesmo sendo a porta de entrada na circulação sanguínea, sendo os pulmões, esses anestésicos conseguem sair dos pulmões para a circulação sanguínea sistêmica mais rapidamente. Por quê? Porque eles precisam ir para o sistema nervoso central, e é lá no sistema nervoso central que eles vão causar a sua ação para desencadear o seu efeito anestésico geral para o paciente dormir. Ele não pode ficar no pulmão, ele tem que ir para o cérebro, né? Para a região do sistema nervoso central. Então, por isso que os anestésicos gerais, eles têm que ser muito lipofílicos, e muito mais lipofílicos até do que os broncodilatadores, que ficam retidos no pulmão. Quanto mais lipofílico, mais facilmente ele consegue ser retirado ou sair do pulmão e cair na corrente sanguínea sistêmica. Então, isso acontece bastante para os anestésicos gerais inalatórios ou inalados, certo? E por isso que eles não ficam muito tempo retidos no pulmão. Eles vão para o pulmão, depois caem na corrente sanguínea sistêmica, e ao caírem na corrente sanguínea sistêmica, rapidamente, por serem muito lipofílicos, atravessam a barreira hematoencefálica, que é aquela barreira que recobre o sistema nervoso central, mas eles são tão lipofílicos, os anestésicos gerais, que eles atravessam muito facilmente essa barreira, e aí eles vão agir lá no sistema nervoso central, causando analgesia, não, anestesia geral, tá? Mesmo na administração pela via retal, olha só aqui, ó, via retal. Pelo menos parte do fármaco tem acesso à circulação geral por meio da veia porta. E onde é que está a veia porta? Olha ela aqui, pessoal. A veia porta está aqui. Então, quando o fármaco ele é administrado aqui pelo reto, certo? Parte dele vai cair na veia porta. Se cai na veia porta, vai simplesmente entrar onde? Fígado, e vai sofrer efeito de primeira passagem. Então, a gente está vendo que, além da via oral, a via retal também é suscetível aos efeitos de primeira passagem. Pelo menos parte do fármaco, da concentração ou da dose administrada pela via retal, vai cair na veia porta e vai para o fígado, para depois ir para onde? Veia cava inferior. E aí, depois, ao chegar na veia cava inferior, ele vai entrar no ventrículo direito do paciente, tarará, tarará, e aquilo tudo que eu já falei anteriormente, certo? Mas apenas o sangue do curto segmento terminal do reto, que é esse segmento aqui, lá onde os supositórios eles são administrados, é irrigado por essa circulaçãozinha azulzinha que eu estou riscando de vermelho agora, né? E esse curto segmento terminal do reto, ele simplesmente absorve parte das moléculas do fármaco que não vão cair na veia porta. Então, a gente está vendo que pela via retal, uma parte do fármaco vai para a veia porta, passa pelo fígado e sofre efeito de primeira passagem, e a outra parte vem
pelo curto segmento terminal para a veia cava inferior. Tcharam! Certo? E vai entrar na circulação sanguínea sistêmica do paciente. Ah, então por que a gente não utiliza a via oral ao invés da via retal, se a via retal tem efeito de primeira passagem, perdão, não utiliza a via retal ao invés da via oral, se a via retal tem menos efeito de primeira passagem do que a via oral? Eu preciso dizer o porquê? Acredito eu que não, né, gente? Então, o que a gente tem mais para falar aqui? Vamos lá. A passagem do fármaco pelo fígado é evitada completamente quando o fármaco é administrado pela via sublingual, como eu já falei para vocês. Não preciso explicar, né? Porque nessa via, a mucosa sublingual é muito vascularizada. Essa mucosa é vascularizada por vasos que vão diretamente para a veia cava superior e aí, consequentemente, entra na circulação sanguínea sistêmica. A passagem pelo fígado e o efeito de primeira passagem também é evitado por inalação. Lógico, o paciente inalou, veio para o pulmão, já entra logo na circulação sanguínea sistêmica se ele precisar entrar. Se ele precisar ficar aqui, como os broncodilatadores, ele vai ficar aqui. Mas se ele for um anestésico geral, ele precisa ir para a circulação sanguínea sistêmica, depois para o sistema nervoso central do paciente para causar anestesia geral. Contudo, a via inalatória é, em geral, utilizada com pretensão de efeito local para broncodilatação, e apenas em casos excepcionais para efeito sistêmico porque vai cair na corrente sanguínea sistêmica, como exemplo do anestésico geral, que eu falei para vocês há pouco. Gente, em algumas condições, o fármaco ele também pode ser aplicado percutaneamente. O que seria aplicação percutânea? Percutânea, para, é como paralelo. Percutaneamente, pela via paralela à pele, percutânea, via transdérmica. Tá? A administração percutânea na forma de um sistema de aplicação transdermal ou transdérmico, um adesivo. Nesse caso, o fármaco é liberado desse reservatório, que é o adesivo. Tem por exemplo, as mulheres que fazem utilização de anticoncepcionais hormonais, ou para reposição, ou até mesmo com o objetivo de contracepção. Existem alguns anticoncepcionais hormonais que são administrados na pele. A mulher coloca o adesivo, né, por alguns dias, e aí durante esse período esse adesivo vai liberando o fármaco na corrente, né, na corrente não, nessa região aqui percutânea, o fármaco, essas moléculas vão entrar nessa microvasculatura e depois vão cair nas veias cava e entrar na circulação sanguínea sistêmica. Então, no caso de administração pela via transdérmica, geralmente o fármaco é liberado de um reservatório, por exemplo, o adesivo, em uma velocidade constante. Isso para um método anticoncepcional ou contraceptivo é bom, né, porque as concentrações plasmáticas, já que o fármaco está sendo liberado de maneira constante na circulação, né, a concentração plasmática também vai ficar constante e isso vai fazer com que o fármaco haja no seu local de ação ou atue no seu local de ação também de maneira constante, e isso é ideal para evitar a gravidez, né, por exemplo. E aí, durante várias horas ou até dias, isso acontece porque o fármaco que é administrado pela via percutânea ou transdérmica atravessa a epiderme, o tecido conectivo subepidérmico, entrando nesses capilares, nessa microvasculatura aqui, e depois na veia cava para ir para a circulação sanguínea sistêmica. Certo, gente? Poucos fármacos podem ser aplicados pela via transdérmica. Se imagina se todos pudessem ser.
né? Mas a aplicabilidade dessa via seria legal, né? Porque é uma via que não sofre efeito de primeira passagem, ia gastar menos fármaco, tarará, tarará, tarará. Mas essa via, a aplicabilidade dela é determinada pelas propriedades psicoquímicas do fármaco. O fármaco ele tem que ser bastante lipofílico. Falando no caso de anticoncepcionais, são hormônios esteroides, como estrogênio e progesterona, que são muito lipofílicos. Então, eles vão sim conseguir sair daqui do adesivo, penetrar, né? O quê? A epiderme, o tecido conectivo, subepidérmico, entrando nos capilares, isso por difusão passiva simples do meio mais concentrado, que é esse daqui, para o mais concentrado, que é para o menos concentrado, que é o vaso, difusão passiva simples, mas nem todo fármaco é tão lipofílico como o fármaco que pode ser administrado pela via transdérmica. Por isso que a via oral pode substituir até mesmo anticoncepcionais, né? Anticoncepcionais, a maioria deles são administrados pela via oral. E aí, só lendo novamente esse tópico, poucos fármacos podem ser aplicados pela via transdérmica e a aplicabilidade dessa via é determinada pelas propriedades químicas ou fisicoquímicas do fármaco e também pelas necessidades terapêuticas do paciente. Efeito imediato versus efeito prolongado. Se você quiser um efeito imediato pela via transdérmica, pode esquecer, porque até que o fármaco saia da pele, entre no vaso para chegar na circulação sistêmica, vai demorar muito tempo. Agora, se você quiser administrar um fármaco como um anticoncepcional para um efeito prolongado, não é que o início do efeito vai ser rápido, não. Pode demorar para começar a agir, mas o efeito vai demorar ou vai ser prolongado. Por quê? Porque o adesivo vai ficar lá na pele, vai ficar liberando lentamente o fármaco, ou seja, o efeito desse fármaco vai ser prolongado. Então, esse é um exemplo de utilidade clínica da via transdérmica, tá? A velocidade de início do efeito do fármaco é determinada também pela via e também, lógico, pelo método de aplicação. Nem preciso dizer por quê, né? Pela via, por exemplo, quanto mais próximo de um vaso, ou se for dentro de um vaso, mais rapidamente o fármaco vai começar a promover o seu efeito, né? Ela é mais rápida, no caso, a velocidade do início do efeito farmacológico quando o fármaco é administrado pela via intravenosa, menos rápida pela via intramuscular, eu diria intermediária, e lenta, muito mais lenta pela via subcutânea, né? Então, do maior para o menor, mais rápido, intravenoso, diretamente no vaso, intermediário, muscular, intramuscular, e lento, subcutâneo, ok? Falando da via tópica, aquela via que eu falei para vocês, de efeito local. Geralmente, quando a gente precisa do efeito no local que o problema está acontecendo, ou um glaucoma, ou uma irritação ocular, ou uma irritação na pele, você coloca aqui uma pomada, certo? Ou um band-aid para curar aquela feridinha por alguma lesão, certo? Então, essa via, por que via tópica? Toda via tópica é uma via local. Local porque o fármaco é administrado diretamente no local onde ele precisa agir. E isso ocorre geralmente quando a gente administra fármacos em mucosas. Isso é bastante utilizado, por exemplo, na odontologia. Vamos colocar lidocaína na região onde a gente vai injetar o anestésico para o paciente sentir menos a pinçada da agulha, a furada da agulha. Então, esse é um exemplo, né? Mucosa conjuntiva, nasofaringe. Nasofaringe porque, tô com meu nariz obstruído. Faço um descongestionante nasal, ele vai agir onde ele precisa, aonde?
no nariz. Região que está com infecção, por exemplo, urinária ou vaginal, uretral, para efeito desses fármacos no local dessas mucosas. Nos colírios, né, diretamente administrados nos olhos, fármacos na oftalmologia, adesivos transdérmicos de liberação controlada, aí isso daqui eu já não considero como uma via tópica. Porque a gente viu no slide anterior que o adesivo transdérmico, ele libera o fármaco, na maioria das vezes, que vai cair na circulação sistêmica. Então, essa não é uma via tópica. Agora, se o adesivo transdérmico, como exemplo, aqueles adesivos que a gente coloca num local onde a gente tem uma torção, ou que a gente está com a dor, é colocado naquela região, tudo bem. Aquele é um adesivo transdérmico que vai liberar o fármaco no local onde você está sentindo dor. Aí sim. Então, por isso a gente tem que diferenciar. Porque adesivo transdérmico é a formulação. Agora, a via de administração do adesivo transdérmico pode ser tanto local, quando ele libera o fármaco no local, ou na pele, na região onde ele precisa agir, tópico, ou sistêmico, como no caso dos adesivos transdérmicos, que são, como é que se diz, colocados na pele do paciente ou da paciente para liberar o fármaco que precisa cair na corrente sanguínea sistêmica. A desvantagem da via tópica, quando a gente fala de pele, é que a pele ela tem que estar íntegra. Se houver escoriação da pele, aquelas células não vão conseguir absorver o fármaco como deve, e o efeito não vai ocorrer na maneira ou como se deseja que ele aconteça. A absorção depende também do fluxo sanguíneo, da temperatura local, da hidratação da pele. Se a pele estiver muito seca, o fármaco não vai conseguir ser absorvido como deve, porque ele precisa passar pela fase o quê? Antes da cinética, fase farmacêutica, se dissolver para depois ir para o seu local de ação. Certo? Via bucal, prática odontológica, na maioria das vezes, usada para fármacos administrados na mucosa bucal, como cremes, pomadas, soluções e sprays. Né? Já comentamos isso anteriormente. Temos vias exclusivas para odontologia também, como a endodôntica ou intracanal. Aplicação de, por exemplo, anestésico nos canais radiculares do dente. Quando é que isso acontece? Gente, todo anestésico local, se for administrado numa região inflamada, ele perde atividade. Isso a gente vai aprender na aula de anestésico local. Quem tiver curiosidade, a aula de anestésico local também está aqui no meu canal do YouTube. Para a gente entender o porquê que uma substância que é anestésico local, num ambiente inflamado, perde atividade na maioria das vezes. Só que se o paciente estiver com muita dor e precisar fazer um tratamento no canal radicular, você pode fugir daquela região que fica fora do dente que está inflamada, administrando o anestésico diretamente no canal radicular. E aí, isso pode, como é que eu posso dizer, fazer com que o anestésico fuja da inflamação e do ambiente ácido que impede, ou que, eu não vou dizer degrada, e sim que inativa, ou que impede o anestésico de promover o seu efeito. Então, numa situação de inflamação exacerbada, o anestésico é injetado no canal radicular para que o paciente, depois, né, da administração do anestésico, a anestesia local consiga ser observada como efeito, mesmo no ambiente inflamado. Lógico que isso é muito inconveniente para o paciente, porque injetar algo no canal radicular sem anestésico, ou colocar uma seringa, na verdade, uma agulha nessa região vai doer muito. O paciente já está com a dor no dente, por conta da inflamação. E aí você vai injetar algo no canal radicular, isso somente em situações de urgência e emergência. Na verdade, muito mais de urgência, né? Como é que se diz? Você precisa tratar o mais rápido possível
aquele dente, né, do paciente. Mas o que se indica na situação de um paciente que está com o dente inflamado? O cirurgião dentista prescreve um anti-inflamatório, pede para o paciente ir para casa, fazer o uso do anti-inflamatório durante tantos dias, e depois retornar. Aí o cirurgião dentista vai avaliar o dente para ver se a inflamação saiu, se ela foi curada. E agora, foi curada a inflamação? Vou anestesiar essa região, né, com anestésico local, sem medo, porque a região não está mais inflamada, porque antes eu prescrevi o anti-inflamatório e agora a região não está mais propícia a inativar a ação e o efeito do anestésico por conta da inflamação. Essa inflamação também pode ser resolvida com a administração de um antibiótico, por exemplo. O paciente está com o dente inflamado devido a uma infecção bacteriana do dente. Geralmente, o antibiótico da clínica odontológica mais prescrito é a amoxicilina, o Clavulin, por exemplo, vamos supor, né? E aí o paciente também, ele não é anti-inflamatório, ele vai simplesmente eliminar a bactéria. Eliminou a bactéria, a reação inflamatória, consequentemente, vai ser atenuada e vai embora. E aí o tratamento odontológico daquele dente pode ser feito com mais sucesso, levando em consideração o bem-estar do paciente, né? Ou você também pode combinar um antibiótico com um anti-inflamatório. Se você observar que a inflamação está sendo causada por uma infecção bacteriana e já está com um grau evoluído, né? E aí você vai ter que associar, prescrever tanto um antibiótico, geralmente da classe das penicilinas, com um anti-inflamatório para diminuir esse quadro inflamatório, e depois o paciente retorna no seu consultório para você fazer o tratamento, que seja endodôntico ou qualquer outro tipo de tratamento invasivo, com a segurança de saber que quando você administrar um anestésico local, esse anestésico vai surtir efeito, porque o ambiente não está mais inflamado. Ok, gente? Submucosa subperiostática também, mais empregada na odontologia, geralmente para anestésicos locais e corticosteroides. É aquela via que o anestésico local é administrado aqui nessa região. O dentista ele tem que conhecer muito bem, cirurgião dentista, bucomaxílito ou qualquer outro profissional da área. Tem que conhecer a anatomia neural dessa região para saber que, por exemplo, aqui, próximo a essa região que ele está administrando o anestésico, nós temos o quê? O nervo. E aí o anestésico ele vai bloquear a atividade desse nervo e o paciente não vai sentir dor nesse dentinho aqui, ó. Você não está anestesiando no dente, você está anestesiando nessa região. Mas por quê? Porque nessa região tem um nervo e esse nervo inerva esse dente. E se ele não for bloqueado e você for utilizar qualquer técnica invasiva nesse dente aqui, o paciente vai sentir dor, certo? Então, a via submucosa subperiostática, ela é utilizada na odontologia, muito utilizada para administração de anestésicos locais, sem inflamação, tá? Muito parecida com a via subcutânea, mas isso aqui é uma mucosa, não é cutis, como a pele, né? Outras vias de administração, intraarterial, intratecal, peridural, intraperitoneal, são vias mais peculiares, que aí eu deixo para vocês explorarem essa tabelinha que eu trouxe, beleza, gente? E na próxima parte da nossa aula, nós estudaremos os mecanismos de transporte de fármacos por membranas biológicas para depois finalizarmos com a absorção, tá? Muito obrigado e até daqui a pouco.